próximo passo para nós agora é pistão ou êmbolo. Quando você analisa a peça sozinha, ela é o pistão. E quando você analisa um conjunto que é capaz de succionar ar, comprimir a mistura ar-combustível, sem que haja vazamento para as partes internas do motor, aí sim você passa a considerar a palavra êmbolo. Então aqui, da esquerda para a direita, eu tenho o pistão, sem os seus anéis de segmento, sem o pino, inclusive, né? Eu tenho o cilindro. Aqui a comparação entre o tamanho do pistão e o tamanho do cilindro nessa foto. E aqui o cilindro instalado à direita, o cilindro instalado no motor, para que você possa dimensionar bem tudo isso. Então o pistão ele tem a forma cilíndrica, como você pode perceber. Utiliza liga de alumínio, porque o alumínio é um bom condutor de calor. Esse alumínio a gente chama de alumínio forjado, né? Então ele é um bloco de alumínio que é trabalhado na usinagem para que ele tenha cavidades internas, tenha ranhuras. Então tudo isso é feito pelo processo de usinagem. E desliza no interior do cilindro, ou seja, ele tem um movimento vertical que é transformado em movimento rotacional no eixo do motor, né, o eixo de manivelas. Aqui você tem a figura dele funcionando. Então, basicamente, o êmbolo ele é um mecanismo que permite que o ar seja succionado sem que haja vazamento de ar ou sem que haja vazamento de misturar combustível para dentro do motor. E na hora da compressão, a taxa de compressão ela é obtida sem que haja também nenhum vazamento de pressão para nenhuma das áreas. Então, há vedação pelas paredes internas do cilindro, a vedação pelas válvulas, né? Na posição fechada existe vedação e, muito importante, é a presença dos anéis de segmento para evitar que essa pressão ela vaze para o cárter. Você está lembrado, né? A gente comentou que taxa de compressão é um parâmetro absoluto quando o assunto é potência de motores. Então, a compressão, ela de fato não pode vazar. Então, esse conceito de êmbolo é um conceito que ele não permite vazamento em nenhuma hipótese. Aliás, a selagem é tão grande que o óleo do fundo do cárter, em condições normais, ele não vai parar na parte superior. Um detalhe que deveria ter sido complementado no módulo anterior de cilindro é que internamente ao cilindro você tem a câmara de combustão. Então, quando você analisa a subida do pistão, você percebe que ele não passa de um ponto. Então ele fica estagnado num ponto que a gente chama de ponto morto superior, ou ponto morto alto. O que está acima desse ponto morto superior até o fundo do cilindro é o que a gente chama de câmara de combustão, e os formatos são plana, cônica e semi-esférica, que é a mais usada. A semi-esférica, inclusive, ela distribui melhor essas cargas. Afinal de contas, pode ser que sejam desenvolvidas forças na magnitude de 10 toneladas dentro de um cilindro desse. Então, uma câmara de combustão semi-esférica é mais apropriada para a distribuição de força dentro desse cilindro. Muito importante também é a presença de anéis de segmento. Aqui na figura eles estão alinhados, né? Então você vê que essa abertura está alinhada, mas na prática é justamente o que não pode acontecer. Como eu tenho 3 anéis de segmento, eles ficam defasados 120 graus. Há uma abertura defasada 120 graus em relação à próxima. E aí a próxima com a sua abertura defasada 120 graus em relação ao anel de segmento que estiver mais embaixo. Claro, se fossem 4 anéis de segmento, a defasagem dessas aberturas, durante o processo de montagem, né, manualmente, o montador colocaria defasado 90 graus se fossem 4 anéis de segmento. Eles ficam instalados em ranhuras. Essas ranhuras a gente chama de canaletas, local onde os anéis de segmento serão instalados. Nessa figura aqui um pouco maior, você vai começar a observar alguns detalhes. Primeiro, a visão da canaleta, onde os anéis de segmento serão instalados. Então é muito comum que motores aeronáuticos tenham os seus 2 anéis de segmento superiores sendo anéis de compressão. São aqueles anéis que evitam vazamento de compressão para baixo durante a expansão dos gases e também garantem que a compressão da mistura ar-combustível seja garantida de forma eficiente. Então os 2 de cima são anéis de compressão, o de baixo é o anel de lubrificação. Esse orifício que você está observando aqui é o que permite que o óleo entre para essa cavidade interna. Então olha aqui, dá uma olhada nesse segundo pistão, esse que está de cabeça para baixo, mostra para você uma cavidade interna, que é o local de fixação da biela
Então a biela ela entra nessa cavidade e esse pino que você está vendo é o pino de fixação da biela no pistão. E aí você tem um conjunto todo interligado. Então esse orifício é o orifício que vai permitir que o óleo caia nessa parte, absorvendo parte do calor dessa forma, jogando o calor para o óleo. Como o óleo é um elemento de recirculação dentro de um sistema de lubrificação, ele acaba retornando para o fundo do cárter e recebendo o vento relativo no fundo do motor. E aí o óleo sempre carrega calor do pistão, né? O pistão, em seu movimento vertical, ele joga o óleo para baixo. Esse óleo carrega também parte da temperatura. É interessante, né? A temperatura que pode chegar a 1.600 graus na válvula de escapamento, é uma temperatura de chama na casa de 2.000 graus centígrados ou superior, ela é irradiada pelo cilindro, o cilindro é refrigerado pelo ar de impacto, e também esse mesmo ar de impacto, esse vento relativo também, dentro da nacelle do motor, né? Dentro da capota do motor, também consegue refrigerar o fundo do motor, que é o local onde o óleo é recebido. Então, quando o pistão desce, ele joga o óleo para baixo e você vai perceber no módulo de lubrificação que o eixo do motor ele consegue salpicar óleo na parte inferior, né? Então ele esbarra no óleo, joga o óleo para cima, mas esse óleo é jogado para baixo devido ao movimento vertical do nosso pistão. E por fim, a vista explodida desse conjunto formado por pistão e biela. Então eu vou começar aqui pela biela. Ela mostra uma parte segmentada, né? Então toda essa parte junta, essa que está segmentada, quando ela é unida, ela é chamada de cabeça da biela. Obviamente, o lado oposto, que é o lado que vai se conectar com a parte interna do pistão, é chamada de pé da biela. Então você vê aqui em 5 a presença de bronzinas, que são mancais de encosto. São peças macias que absorvem os impactos desse contato entre a biela e o eixo do motor. Na parte superior, aqui em 2, você vai ter uma bucha que vai ficar em contato com esse pino de fixação da biela. Essas partes macias de contato, elas existem para justamente absorver a maior carga e, com isso, poupar, né, os esforços em cima das peças mais importantes, que são pistão e biela. Acima eu tenho o pistão, 4 os anéis de segmento instalados, 6 aquilo que a gente chama de saia do pistão, 1 é o pino de fixação da biela no nosso pistão, 3 eu tenho de um lado e de outro, são 2 travas, são arruelas de travas do pino de fixação da biela. E por fim, nessa vista, a gente pode perceber que a gente tem 2 tipos de biela. Existe uma biela que ela é trabalhada pela usinagem para que ela fique com menos massa do que ela deveria. Então, aqui nessa figura, você vê que nessa parte superior, né, houve uma remoção de material. Essa remoção tem o objetivo de diminuir o peso da biela. Mas olha que interessante, como ela é feita em cima e embaixo, numa visão em corte, você tem uma letra tipo H. Por isso, essa biela que tem material removido é chamada de biela tipo H. Já a biela que é maciça, ela é chamada de biela em I. Ou seja, para a aviação, como o objetivo é sempre a redução de peso, né? Você sabe, né? 1 libra a menos de peso significa 1 HP a mais de potência. Então é muito importante a remoção de material. Então a aviação utiliza muito mais a biela tipo H. E vamos para o próximo vídeo.